Flamengo prepara a viagem para a Europa hoje para comprar Andrés Pereira e trazer reforços. Clube encaminha a renovação de Vitinho e conheça a tabela do Brasileirão 2022. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, Raflamelo 81 nossas redes, vem com a gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mauro Santana, o locutor bacana, que ontem narrou 3 gols do Mengão e 3 assistências do Vitinho. Noite de gala para Vitor Vinícius Coelho e que coletiva do Paulo Souza. Tô animado, hein, Mauro? Muito animado. E olha, eu acho que eu fiquei mais animado com a coletiva. Há muito tempo a gente não tem uma coletiva de imprensa de um técnico do Flamengo tão bem preparado para falar. Eu acho que deu mais esperança a coletiva do Paulo Souza e a análise que ele fez da equipe do que propriamente o placar e a apresentação do time na estreia da equipe principal em 2022. Não precisa nem ser uma sumidade, né? Se tiver um pouquinho de noção, o técnico europeu sobra aqui no futebol sul-americano. Você viu lá as variações táticas, né? O Flamengo não vai ter 11, aqueles 11 que a gente sabe, né? Na ponta do lápis, não. É o que o Paulo Souza entender quem está melhor. Você viu que ontem ele elogiou a estreia do Marinho, mas deu aquela puxadinha na orelha. Ó, tem que parar um pouquinho o jogo e tal, não pode sair com tudo, porque o restante do time não acompanha o ritmo. Enfim, falou muito também do Vitinho, né? Que deu 3 assistências. Hat-trick de assistência, Mauro? É verdade. Não pode pedir música no Fantástico, né? Mas ele já tem uma tendência. Ele foi o líder de assistências. Foi o maior garçom do Flamengo em 2021. Sim. Olha aqui, eu tenho aqui os números do Vitinho. 33 assistências pelo Flamengo. 3 assistências já na temporada no primeiro jogo. 15 assistências na temporada 2021, ele inclusive foi o líder no quesito. Ninguém deu mais assistência que o Vitinho no elenco. E 5º em assistência no atual elenco. Depois não dizem que o Vitinho não entrega, né? Ele entra em campo e se transforma. Ele pode não ser aquele jogador que a torcida quer, aguerrido, que corre, vai lá, combate, Vitinho, tá em todas as jogadas, mas tá sempre participando dos gols do Mengão, né? Ah, e com certeza, o Vitinho, ele teve a melhor temporada dele em 2021, desde que chegou ao Flamengo, né? E pode sim ser um jogador muito útil, sempre falei isso, inclusive muita gente me deu porrada por causa disso, mas eu sempre defendi que o Vitinho é sim um jogador útil para a composição de elenco. O problema é que ele chegou com uma expectativa muito maior do que essa. E ele se tornou agora o 5º maior passador, o 5º maior em assistências nesse elenco do Flamengo, ultrapassando o Diego, que tem inclusive mais tempo de clube do que ele, né? Tornando-se aí um dos principais jogadores nesse fundamento dentro do Flamengo. Já que a gente está falando do Vitinho, Mauro Santana, você inclusive já falou nos seus vídeos que o Flamengo estava preparando a renovação de Vitinho com medo de perder o atleta de graça, né? Porque o contrato dele está encerrando neste ano e o Flamengo, que fez um grande investimento na antiga gestão, não vai perder o jogador assim de bobeira e de graça. Então, essa renovação vai acontecer. O Flamengo quer, o Vitinho quer, tem um aval do Paulo Souza, né? O Paulo Souza, inclusive, elogiou muito ele na coletiva e tá muito avançada essa renovação, né, Mauro? Sim, inclusive o Vitinho chegou a receber proposta do mundo árabe. O Flamengo rejeitou a proposta justamente porque não pretende abrir mão do jogador. Vale destacar, o Vitinho é um jogador muito benquisto e muito admirado dentro do elenco do Flamengo. Sim. É um atleta bastante dedicado no dia a dia, respeita funcionários, é visto de maneira muito positiva pela cúpula do futebol do clube. E antes mesmo dessa grande atuação que ele teve na estreia da equipe principal, já havia uma predisposição para ampliar o período de contrato do atleta, que vai até 31 de dezembro, e lógico, o Flamengo já tem que se adiantar, porque a partir de julho ele teoricamente poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, sem que o Flamengo fosse indenizado com um centavo sequer pela saída do jogador. E a intenção é de apresentar um contrato até o final de 2025, mantendo o salário dele e também o valor da multa rescisória. Muita gente, inclusive, reclama. Aliás, já falei a respeito disso,
muita gente dizendo que ele ganha mais de 1 milhão por mês. Não é verdade. Já falei isso. O salário dele é de 800 mil. Você vai dizer, mais 800 mil. Com certeza, é um dinheiro considerável. Mas aí, 200 mil fazem uma diferença gigantesca. E lógico, tá longe de ser aí um dos principais salários do elenco. Ô Mauro Santana, Marcos Braz e Bruno Spindel têm viagem programada para hoje, né, lá para a Europa. Eles vão direto para a Inglaterra, porque o Flamengo tem uma prioridade nesse pacotão de reforços. Não deixa de ser um reforço, na visão da diretoria, a aquisição de Andrés Pereira. E o Flamengo vai pessoalmente negociar com os ingleses, né, o pessoal lá do Manchester United. O Flamengo conta com um trunfo, a vontade do Andrés Pereira. O Andrés Pereira já pegou o telefone e falou, quero ficar no Flamengo, não quero voltar. Quero ser jogador aqui rubro-negro, quero dar a volta por cima, eu tenho uma história incrível aqui daqui pra frente, porque eu quero dar títulos para essa torcida. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles vão direto para a Inglaterra tentar aí negociar com o Manchester United, convencer o clube inglês a comprar aí o Andrés Pereira. E nessa ponte aérea, Lisboa está aí no caminho do Flamengo. O Flamengo dessa vez vai apresentar uma proposta para o Cebolinha, Mauro? Vai, inclusive entre o Flamengo e o procurador do atleta, o Flamengo já sabe exatamente aquilo que o Cebolinha quer, em termos de salário, luvas, período de contrato, premiações, bonificações, metas alcançadas. O Flamengo já tem tudo isso alinhavado. Mas é uma proposta de empréstimo ou uma proposta de compra definitiva? Não, o Flamengo vai para comprar, tá? Agora, a estratégia do Flamengo é convencer o Benfica a manter um percentual do jogador, né? Benfica, a princípio, quer vender tudo, os 100%, que adquiriu ao Grêmio. Na verdade, o jogador era fatiado no Grêmio, mas os caras foram lá, ofereceram 21 milhões de euros para contratar, para comprar 100% dos direitos econômicos. O Flamengo acena com a possibilidade, né? Mantém aí 50 a 60% dos direitos do Everton Cebolinha, lógico, pagando o valor que gera em torno de 10 a 12 milhões de euros, enquanto o Benfica ficaria com 50 a 40%, dependendo dessa negociação. De maneira que, futuramente, Cebolinha sendo negociado, o Benfica fica com um percentual equivalente do valor da negociação. O Flamengo apresenta aí essa possibilidade de que hoje o clube é uma vitrine muito grande para os atletas, que já houve transferências, né? E até com o exemplo do Gerson no ano passado, em valores muito elevados, e que isso pode ser uma vantagem para o Benfica, no sentido de que vai ter um clube no qual o jogador vai poder chegar, vai atuar, e que futuramente os portugueses podem ter o retorno financeiro. Já terão parte do retorno com a ida dele para o Flamengo. E ainda poderão lucrar ainda mais com uma transferência futura. E o Flamengo ainda oferece uma visibilidade, né, que o clube mesmo já, isso acontece naturalmente, um protagonismo para que ele possa retornar à seleção brasileira e disputar aí essa Copa do Mundo, que é o sonho de cada atleta, né, Mauro? E se isso acontecer, Everton Cebolinha se valoriza ainda mais, o valor de mercado dele aumenta, e aumenta inclusive com a visibilidade de disputa de uma Copa do Mundo, lógico que aumenta ainda mais o interesse do velho continente na contratação do atleta, o que pode não acontecer, ninguém garante que o Cebolinha vá ser lembrado pelo Tite atuando pelo Benfica. Para isso o Benfica teria que ter uma excelente campanha interna, o que não está tendo na Primeira Liga Portuguesa. Tá perdendo tudo, Benfica. Além de ter que passar do Ajax nas oitavas da UEFA Champions League, o que também não é garantido. Jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Brasileirão que começa em abril. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa em Goiânia na primeira rodada. Na segunda rodada recebe o São Paulo no Maracanã. Na terceira rodada sai para Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Na quarta rodada recebe o Palmeiras no Maracanã. E aí na quinta rodada já tem aí o primeiro clássico, Flamengo e Botafogo. Sexta rodada, Ceará em Fortaleza. Na sétima rodada recebe o Goiás. Na oitava rodada, outro clássico, Fla-Flu. Na nona rodada, em casa contra o Fortaleza. Tem aqui na décima rodada é o Braga, né? É o Bragantino fora de casa. Na 11ª rodada é o Internacional em Porto Alegre. Na 12ª rodada enfrenta o Cuiabá em casa. E aí sai na 14ª rodada para enfrentar o Atlético Mineiro, lá em Minas. E aí recebe o América Mineiro na sequência no Maracanã.
sai para pegar o Santos em Santos e aí continua lá em São Paulo para enfrentar o Corinthians, recebe o Curitiba em casa, recebe o Juventude em casa e fecha aí a última rodada do primeiro turno contra o Avaí fora de casa. E aí no segundo turno esses jogos se repetem, né? E só trocam aí os destinos. Se o Flamengo jogou em casa no primeiro turno, joga fora no segundo turno. Essa tabela aí, Mauro, dá para ser campeão? Eu acho muito equilibrada e o que me anima nem é o primeiro turno, mas o retorno Sim. da competição. Porque, olha, as 3 últimas rodadas, tudo bem, serão jogos fora de casa, mas o Flamengo enfrenta o Curitiba, na capital paranaense, e enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, tem um problema de deslocamento, né? Caxias do Sul não é uma capital, de qualquer forma, né? Ainda assim é uma equipe menos estruturada, de menor nível técnico, que o Flamengo pode vencer. Encerraria a sua classificação, né? Como, vamos dizer assim, disputando um título, por exemplo, em casa contra o Avaí. Ou seja, são 3 jogos, as 3 últimas rodadas, são 3 partidas que o Flamengo pode vencer tranquilamente. Me animou bastante, porque caso o Flamengo precise aí de um sprint final, daquela arrancada, eu acho perfeitamente possível, 100% de aproveitamento, 9 pontos conquistados nas últimas 3 rodadas. Gostei sim da tabela, acho uma tabela bastante equilibrada, tem umas questões aí envolvendo logística, mas aí foge também do Flamengo, né? Alguns clubes, por exemplo, que conseguiram a permanência ou então conseguiram retornar à elite do futebol nacional. Mas, por exemplo, a volta do Botafogo é interessante porque é uma viagem a menos que o Flamengo tem que fazer com relação ao ano passado. É mais uma partida mesmo jogando no estádio Newton Santos, né, que o Flamengo não sai da cidade maravilhosa. Eu acredito que é uma tabela bastante equilibrada e aquele negócio. Quem quer ser campeão? Não adianta escolher tabela, não adianta escolher adversário. Tem que ganhar de todo mundo. Eu gostei muito aqui das 5 primeiras rodadas do Flamengo, porque, teoricamente, né, o Mengão enfrenta 2 grandes adversários em casa, o São Paulo e o Palmeiras. E automaticamente o Botafogo, que acabou de subir, clássico é clássico, né, o Mauro Santana? E vice-versa. Por mais que o Botafogo não tenha aí um elenco, né, comparado com o do Flamengo, os caras, pô, entram com sangue nos olhos e tal, e o Flamengo joga em casa, o mando é do Flamengo e não do Botafogo. Então são 3 jogos no Maracanã aí, nas 5 primeiras rodadas, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. E 2 jogos fora, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Acho que tá pro Flamengo já começar com tudo esse Brasileirão 2022. Mauro, grande abraço, saudações, a gente se encontra com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!